teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cumprimento a todos com a paz de Deus. É bom podermos estar neste lugar, ainda que poucos, mas para também louvarmos o nome do Senhor. E, na verdade, é importante nestes dias que temos vivido, alguns pensamentos que podemos também ter, e eu tenho pensado, acima de tudo,
na minha pequenez enquanto ser humano, na nossa pequenez enquanto ser humano, em como de repente toda a nossa vida parou, tudo teve que desacelerar no mundo e na verdade, enquanto penso no quão pequenos nós somos, ao mesmo tempo penso na grandeza do nosso Deus. Este Deus que sendo grande, que sendo soberano, ainda assim Ele tem o mundo nas suas mãos e Ele tem um grande amor para derramar sobre cada um de nós. E na verdade, sendo tão grande, Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus que está próximo, Ele é um Deus que tem cada um de nós no seu coração. E por isso também o nosso desejo para todos aqueles que nos ouvem é que, se ainda não conhecem este Deus, que possam experimentá-lo nas vossas vidas e, na verdade, ver o quão grande Ele é. E por isso nós vamos louvá-lo. Vamos louvá-lo pelo que Ele é. E Ele é um Deus grande. Grande é o nosso Deus. O esplendor do meu Rei, em majestade vem, toda a terra se alegra, toda a terra se alegra. De luz ele se vestiu, da escuridão saiu, tudo treme à sua voz, treme à sua voz. Grande é nosso Deus, canta agora. Grande é nosso Deus e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Deus eterno é, do tempo Senhor é, o princípio e o fim, o princípio e o fim. O Deus triunfo és tu, Pai, Espírito e Jesus o Cordeiro, Jesus o Cordeiro. Grande é nosso Deus, canta agora. Grande é nosso Deus e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, canta agora. Grande é nosso Deus e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. É o nome que é maior, Ele é digno de louvor. Meu ser dirá: grande é nosso Deus. É o nome que é maior, Ele é digno de louvor. Meu ser dirá: grande é nosso Deus.
nosso Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Cumprimento a todos com a bendita paz de Deus. Espero que todos se encontrem bem, na medida do possível. Sabemos que os dias que estamos a viver não são fáceis e pelo prolongar dos mesmos, certamente o cansaço já é uma realidade em nossas vidas, em nossas casas, mas eu acredito que Deus tem renovado as nossas forças e Ele vai continuar a renovar as nossas forças. Eu nesta noite quero falar-vos, quero partilhar convosco sobre uma frase pronunciada pelo apóstolo Paulo, bastante conhecida, que contém uma verdade muito importante para as nossas vidas, mas que algumas vezes essa verdade é mal interpretada e mal aplicada. E é importante referir que Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Sabemos isso mesmo. A própria Bíblia diz que Deus ele vela sobre a sua palavra para a cumprir, como disse o profeta Jeremias no capítulo 1, versículo 12. Mas é importante também dizer que Deus tem compromisso com o que Ele disse e não com aquilo que nós achamos que Ele disse. Então vamos ler esta frase pronunciada pelo apóstolo Paulo, que algumas vezes, como eu já disse, é mal interpretada e mal aplicada. Filipenses capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma frase forte, é uma verdade importante para as nossas vidas e nós acreditamos que Deus ele tem este poder para trazer às nossas vidas. Por isso é que o apóstolo Paulo ele pôde afirmar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Na versão da Bíblia, o livro, encontramos as seguintes palavras: posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. Talvez nesta tradução nós compreendemos um pouco melhor desta verdade contida na frase que Paulo ele pronunciou. Mas infelizmente muitos interpretam este versículo acreditando que podem fazer qualquer coisa, o que lhes apetece fazer. Ou seja, colocam a ênfase no seu eu posso, como se nós pudéssemos decidir aquilo que queremos, porque Deus vai sempre nos fortalecer. Ou seja, como eu já disse, colocam o foco no eu posso, esquecendo-se que o foco deve estar sempre em Deus, porque sem Ele nada podemos fazer. O próprio Jesus, em João 15, Ele afirmou isso mesmo, que nós precisamos estar ligados a Deus, que é a videira verdadeira, e nós somos os ramos, e se não estivermos ligados a Ele e Ele a nós, nada podemos fazer. Então o foco deve estar em Deus, deve estar no seu poder, da sua força, e não pode estar no nosso eu. E infelizmente muitos têm interpretado mal este versículo, ou têm colocado a ênfase no eu posso. Nós podemos, mas podemos através do poder de Deus, daquele que nos fortalece. Este versículo, ele está inserido num capítulo muito importante para o nosso ânimo, capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses.
E foi neste capítulo que Paulo, por exemplo, escreveu no versículo 4 o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E é interessante perceber este apelo do apóstolo Paulo, o apelo para nós nos alegrarmos no Senhor. Por isso é que ele repetiu este apelo. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre no Senhor. Ou seja, aquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer, está a dizer, é que nós temos motivos todos os dias, em qualquer circunstância, para nos alegrarmos do Senhor, por causa da salvação que Ele trouxe à nossa vida, por causa das suas promessas e, acima de tudo, por causa daquilo que Ele tem preparado para nós, para cada um de nós. Então a nossa alegria pode e deve ser constante. Também Paulo escreveu neste capítulo, no versículo 5, o seguinte: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Ou seja, se nós confiamos em Deus, se nós temos a nossa vida ligada a Deus, então isso deve ser notório. Das nossas vidas deve refletir essa confiança, a confiança que nós temos em Deus. Deve refletir uma vida de confiança em Deus, uma vida que demonstre também que nós temos a natureza e o caráter de Deus sendo uma realidade em nós, na nossa vida, no nosso viver. Também Paulo escreveu no versículo 6 o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. Então, como eu já disse, este é um capítulo muito importante para o nosso ânimo. Paulo nos exorta a nós nos alegrarmos no Senhor, a pensarmos em tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus prometeu e tudo aquilo que Deus vai fazer, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e quando nós nos alegramos no Senhor, nós temos força. E agora Paulo estava a dizer que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma. Se o nosso foco estiver em Deus e no seu poder, então sabemos que Ele pode acalmar qualquer tempestade, Ele pode trazer a bênção que nós precisamos. Então não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graça. E o versículo 7, uma promessa extraordinária de Deus para nós: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E é uma promessa extraordinária de paz para as nossas vidas, para os nossos corações. Esta paz que excede todo entendimento, mas que pode ser experimentada por cada um de nós. E a Bíblia Sagrada diz que essa paz, ela vai guardar os nossos corações e os nossos sentimentos. Ela vai guardar os nossos corações daqueles sentimentos que muitas vezes vêm sobre nós para nos derrotar, para nos fazer desanimar. Esta paz vai nos animar e vai nos fazer confiar cada vez mais no nosso Deus. Depois, Paulo faz-nos um apelo para treinarmos os nossos pensamentos, para pensarmos em tudo aquilo que é bom. Muito interessante também perceber os versículos 8, versículo 9 também, como Paulo ele faz este apelo para nós treinarmos a nossa mente, para nós treinarmos a nossa mente no sentido de permitirmos que só pensamentos bons da parte de Deus possam ser uma realidade na nossa mente, no nosso entendimento. E agora, a partir do versículo 10, Paulo entra na segunda parte deste capítulo e ele agradece a Deus pela força que Deus lhe deu e também agradece à igreja pela ajuda que lhe prestou em momentos difíceis da sua vida. E para entendermos então o significado do versículo 13, que nós já lemos no início, vamos analisar os versículos 11 e 12 e também depois o versículo 14. Então no versículo 11, Paulo ele nos diz o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12, sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. E agora no versículo 13, ele escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo tinha passado, e nós conhecemos um pouco da história da vida, do ministério do apóstolo Paulo, como ele passou grandes dificuldades na sua vida. E é interessante então o seu exemplo e estas palavras que ele nos deixou. Ele no versículo 11, ele de alguma forma estava a partilhar com a igreja as suas necessidades, mas ele estava a dizer, ou ele disse o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E este exemplo e estas palavras do apóstolo Paulo são tão importantes para nós,
Paulo, diante das necessidades, ele aprendeu a contentar-se com o que tinha. Ou seja, é muito interessante, nós percebemos que foi uma aprendizagem. Paulo aprendeu. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, Paulo, diante das necessidades, aprendeu a contentar-se com o que tinha, aprendeu. Ou seja, houve uma aprendizagem. Para que haja uma aprendizagem, temos de passar a conhecer algo que desconhecíamos, ou passar a fazer algo que não conseguíamos fazer. Ou seja, é um processo. Então, ele aprendeu a contentar-se. Não é um conformismo, não é uma resignação, mas é um ficar contente, satisfazer-se, é o que a palavra também significa, satisfazer-se, encontrar satisfação naquilo que ele tem. E ele tinha muita coisa, apesar das dificuldades, das necessidades, ele tinha Deus na sua vida. Então ele aprendeu a contentar-se com aquilo que tinha. E há muitas pessoas que ainda não alcançaram esta aprendizagem, por isso vivem inseguras, frustradas, infelizes. E esta é uma aprendizagem que Deus nos quer ajudar a alcançar. E também podemos obtê-la observando aqueles que já alcançaram. Por isso é que é importante nós estarmos rodeados de pessoas que nos podem dar estes exemplos, nos podem também servir de inspiração, de referência. E depois, em continuação, ele também disse o seguinte, versículo 12: sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter a abundância como a padecer necessidade. Ou seja, esta aprendizagem não somente envolveu as suas emoções e o seu estado psicológico de sentir-se satisfeito, mas também envolveu os seus comportamentos, a sua postura diante dessas mesmas necessidades, diante dessas circunstâncias menos boas que ele passou. Por isso é que ele podia dizer, sei estar. Fala-nos de comportamentos, de postura. Então encontramos algo extraordinário na vida do apóstolo Paulo. Ele aprendeu a contentar-se com o que tinha, e ele sabia que tinha Deus na sua vida, que era aquilo que de mais importante ele podia ter. E ele também, esta aprendizagem, aliás, envolveu também a sua própria postura, os seus próprios comportamentos. Por isso ele pôde dizer, sei estar na vida. Seja quando a vida me corre bem, seja quando a vida me corre menos bem, eu sei estar em todas essas circunstâncias. Ou seja, também encontramos uma coisa muito importante neste ensino, quando Paulo disse, estou instruído. Além dele demonstrar que já tinha alcançado esta aprendizagem, além dele demonstrar que ele sabia estar e enfrentar as situações, sejam elas quais fossem, ele disse uma coisa também muito interessante, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E nós crentes, acredito eu, que estamos ou devemos estar instruídos, mais de qualquer outra pessoa, nós estamos instruídos pela palavra de Deus. Assim como Paulo estava instruído, e ele foi instruído durante 3 anos no início do seu ministério, quando o próprio Jesus lhe apareceu, quando ele foi arrebatado até ao céu e aprendeu com o próprio Jesus todas as coisas que ele tinha que fazer, e Jesus revelou aquilo que ele iria fazer, a missão que ele ia cumprir e também aquilo que ele iria sofrer. E nós, da mesma forma, também já fomos instruídos e somos instruídos por Deus, pela sua palavra em especial, também pelo Espírito Santo. Nós estamos instruídos em relação aos últimos dias, estamos instruídos em relação às aflições desta vida, mas também estamos instruídos em relação ao poder de Deus, ao sustento de Deus. Que Deus nos possa ajudar para que nós não possamos esquecer da instrução que nós temos recebido. Nós crentes também devemos estar instruídos e estamos instruídos da parte de Deus. Claro que uma coisa é passar da instrução teórica à aplicação, e aqui muitas vezes reside a nossa dificuldade, não por falta de instrução teórica, não por falta de conhecimento da palavra de Deus, não por falta de conhecimento daquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós iríamos passar e que este mundo vai passar, mas muitas vezes por falta de força ao passarmos por essas situações. Mas foi por causa disso mesmo. Foi por causa de Paulo ter alcançado esta aprendizagem que ele escreveu aquilo que ele escreveu depois no versículo 13. Depois de ele ter dito, aprendi a contentar-me, sei estar abatido, estou instruído a enfrentar todas as circunstâncias que possam vir sobre a minha vida. E ele escreveu então o versículo 13, porque ele depois experimentou isso na sua vida.
ele experimentou o poder de Deus para enfrentar essas situações. E ele escreveu então: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, posso suportar todas as coisas. É a interpretação correta deste versículo. Posso enfrentar, posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. Ele é a fonte da minha força. Deus é a fonte da nossa força. Eu quis reunir um conjunto, 2, 3 versículos sobre isto mesmo, de Deus ser a fonte da nossa força. E eu tive dificuldade porque são realmente muitos os versículos que nos demonstram claramente que Deus, Ele é a fonte da nossa força. No livro de Salmos nós encontramos vários versículos que dão esse mesmo testemunho. Salmos 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. No Salmo 28, versículo 7 e 8, diz o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Que possamos crer nisso mesmo, porque essa tem sido a nossa experiência, certamente. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. E ainda mais um versículo, profeta Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 33, versículo 2, diz o seguinte: quanto a nós, ó Senhor, pedimos-te que sejas misericordioso, porque esperamos por ti. Sê a cada manhã a nossa força e a nossa salvação no tempo da aflição. Sê a cada manhã a nossa força e a nossa salvação no tempo da aflição. E Paulo experimentou esta força de Deus. Por isso é que ele pôde escrever aquilo que ele escreveu, dizer aquilo que ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele tinha aprendido a contentar-se com o que tinha, porque ele sabia que Deus nunca lhe iria faltar. E ele também sabia estar, sabia ter a postura correta, a atitude correta diante de todas as circunstâncias, porque ele foi instruído para isso mesmo, assim como Deus também nos quer instruir, para que nós possamos ter a postura, a atitude certa diante de todas as circunstâncias e, acima de tudo, dizer que a força de Deus nos vai sustentar em todo o tempo. É interessante também perceber como é que Paulo, o versículo, aliás, as palavras que ele disse a seguir, porque no versículo 14, Paulo também realça a importância de nos ajudarmos mutuamente. Versículo 14 diz o seguinte: todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Ou seja, Paulo começa por partilhar com a igreja das suas necessidades, mas ao fazer esta partilha, ele também dá testemunho da sua confiança em Deus. Ele estava a dizer: eu não estou a partilhar isto convosco por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar do modo correto a enfrentar todas as situações que têm vindo à minha vida, estou instruído para isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas no versículo a seguir, este todavia é muito importante também. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Apesar de Deus ser a nossa força, aqueles que já foram fortalecidos por Ele devem fortalecer os que estão mais fracos. Foi este ensino que Paulo também nos quis dar. Por isso, irmãos, vamos aproveitar este tempo difícil, primeiramente para alcançarmos algumas aprendizagens importantes para as nossas vidas. E sem dúvida é nos desertos, nas lutas, nas crises que crescemos e que desenvolvemos competências espirituais, pessoais e sociais que não seriam desenvolvidas num outro contexto, sabemos isso. E acima de tudo podemos experimentar o que Paulo experimentou, a força de Deus sobre a sua vida, para suportar todas as coisas. Mas, irmãos, mais uma vez eu quero referir, irmãos, é nos desertos, nas lutas, nas crises que nós crescemos e que desenvolvemos essas competências importantes, tanto para a nossa vida espiritual, pessoal como social, que não seriam desenvolvidas num outro contexto. E, acima de tudo, é num contexto de dificuldade que nós podemos experimentar o que Paulo experimentou. Posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. Mas também aqueles que já têm sido fortalecidos por Deus podem e devem fortalecer os outros. Então vamos também continuar a orar uns pelos outros. Nós vamos terminar esta partilha nesta noite
com uma palavra de oração e no nosso coração estão alguns assuntos importantes, alguns nomes de irmãos nossos que estão a sofrer, como nós temos vindo a apelar à igreja, para numa só voz clamar, orar, interceder a Deus pela nossa cidade, pelas autoridades do nosso concelho, por todos aqueles que estão infectados, em especial pelos utentes e funcionários do Lar da Misericórdia de Alverca. Os irmãos sabem, nós temos 3 irmãs que são residentes neste lar, utentes deste lar, e que ao fazerem o teste de Covid deu positivo, e nós precisamos de estar unidos em oração, em clamor, em favor das nossas irmãs, em favor das suas famílias, porque acreditamos que Deus, Ele tem todo o poder, e acreditamos que Deus, Ele vai se levantar, como tantas vezes nós temos dito nestas partilhas, que Deus, Ele não está longe, Ele está perto, e Ele tem todo o poder, e Ele quer manifestar esse poder. Vamos continuar a orar para que Deus renove o ânimo e as forças de cada um. Vamos orar por todos aqueles que estão a arriscar de alguma forma as suas vidas em nosso favor, não é? Em favor da comunidade. Vamos continuar a orar pelas nossas autoridades. Vamos orar para que Deus também possa acalmar esta tempestade, e para que em breve possamos estar juntos, talvez com algumas limitações, mas em breve possamos estar na casa de Deus e juntos louvamos e adoramos a Deus. Amém? Então vamos orar também pela obra de Deus, por todas as igrejas, por todos os servos de Deus que estão a partilhar e a anunciar a sua palavra. Vamos juntos orar. Pai, no nome e no poder de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, colocar, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, todos estes assuntos, Pai. Oramos, Pai, no nome e no poder de Jesus Cristo, Senhor, para que a Tua boa mão, Senhor, possa, ó Deus, tocar, Senhor, todos aqueles, Pai, que estão infectados com este vírus, Senhor. Tu sabes, Senhor, todo o sofrimento, Senhor. Tu sabes, Senhor, toda a angústia, Senhor, que vai nos corações, Pai. Oramos, Senhor, e quero, Senhor, apresentar, Senhor, diante de Ti, Senhor, ó Deus, a irmã Joaquina, Senhor, também a irmã Jacinta, Senhor, a irmã Hermínia, Senhor. Ó Deus, oramos, Senhor, para que a Tua boa mão, Senhor, possa trazer cura, Senhor, para as Tuas filhas, Pai. No nome e no poder de Jesus Cristo, Senhor, que o Teu poder se manifeste, Senhor, e o Teu nome, Senhor, seja engrandecido, Senhor. E a bênção, Senhor, possa, ó Deus, ser uma realidade nas nossas vidas, Senhor. A bênção de vermos o Teu poder, Senhor, a ser manifesto, Senhor, nestas vidas, Pai. Oramos, Senhor, para que possas renovar, Senhor, ó Deus, o Teu povo, os Teus filhos, Senhor. Oramos, Senhor, por cada família, Senhor, por cada lar, Senhor. Oramos, Senhor, para que, ó Deus, possamos, Senhor, aprender contigo, Senhor, aprender com a Tua palavra, Senhor, a enfrentar da forma correta, Senhor, todos estes desafios, Senhor, todo este tempo difícil, Senhor. E também queremos, Senhor, mais uma vez colocar, Senhor, dentro do Teu altar, Senhor, ó Deus, as autoridades desta nação, Senhor, para que os possas iluminar, Senhor, no sentido de poderem tomar as decisões mais acertadas, Pai. Assim como continuamos a orar pela comunidade científica, para que possa encontrar uma solução para que esta pandemia possa ser, Senhor, ó Deus, resolvida, Senhor. Estes tempos difíceis possam ser abreviados, Pai. E oramos, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que de alguma forma, Pai, ainda não ouviram o Teu Evangelho, Senhor, para que através, Senhor, deste formato, Senhor, através destes meios, Senhor, possam ouvir o Teu Evangelho, Senhor, e possam conhecer-te, Jesus, como Salvador das suas vidas, Pai. Esta é a nossa oração, Pai. Oramos pela Tua Igreja, Senhor, em todo o mundo, Senhor. Oramos pela Tua Igreja aqui nesta nação, Pai. Abençoa os Teus servos, Senhor. Oramos, Senhor, para que possas renovar as nossas forças, possas trazer o avivamento, Senhor, às nossas vidas, Senhor, à Tua Igreja, Pai. Esta é a nossa oração, Deus. No nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Aleluia. Deus ricamente abençoa a todos. Um bom resto de semana muito abençoada. E se Deus quiser, no próximo domingo estaremos novamente juntos através da partilha de mais de 2 vídeos. Deus abençoe a todos. Amém. Em
toda a terra se alegra. De luz ele se vestiu, da escuridão saiu. Tudo treme à sua voz, treme à sua voz. Grande é nosso Deus, canta agora. Grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Deus eterno é, do tempo, Senhor, é o princípio e o fim, o princípio e o fim. O Deus triunfa és tu. Pai, Espírito e Jesus o Cordeiro, Jesus o Cordeiro. Grande é nosso Deus, canta agora. Grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, canta agora. Grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. É o nome que é maior, ele é digno de louvor. Meu ser dirá: grande é nosso Deus. É o nome que é maior, ele é digno de louvor. Meu ser dirá: grande é nosso Deus. Grande é nosso Deus, canta agora. Grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu.